Fala galera, hoje é dia de Guerras Secretas. É uma mega saga da Marvel, escrita pelo Jonathan Hickman e desenhada pelo Esad Ribic no ano de 2015. Resumindo a história, começaram as incursões, mundos já foram destruídos e o multiverso da Marvel praticamente já não existe mais. Os últimos mundos a se chocarem foram o universo 616, que é o tradicional, e o universo 1610, que é o Ultimate. E os sobreviventes foram levados para um novo lugar, o mundo bélico, comandado pelo Deus Destino. É tempo de mudança na Marvel e eu vou tentar explicar aqui exatamente como e por que isso aconteceu. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de ir direto para a saga principal de Guerras Secretas, eu preciso contextualizar e explicar o que aconteceu para a história chegar até aqui. Durante 3 anos, o escritor Jonathan Hickman planejou esse evento e conduziu a história pelas revistas Vingadores e Novos Vingadores da nova Marvel, até chegar na mega saga de Guerras Secretas. Foi primeiro apresentado o conceito das incursões, onde a gente assume que existe um multiverso na Marvel, ou seja, várias terras existindo em paralelo. As incursões são o choque de duas terras causando a destruição das duas realidades e de todos que vivem nela. E o único jeito de evitar isso seria destruindo uma terra para que a outra sobreviva. Os responsáveis por isso são os Beyonders, uma raça alienígena de seres onipotentes que é de onde vem o personagem Beyonder, responsável pelas Guerras Secretas de 1984. Eles têm a intenção de pesquisar e matar a curiosidade sobre a vida humana e sobre o multiverso. E como maior experimento, eles criaram para cada uma dessas realidades um homem molecular. Ele é uma singularidade, um paradoxo no multiverso. Ou seja, ele é uma ligação entre todo o multiverso. Os Beyonders criaram ele para que ele fosse uma bomba viva. A ideia era que com a explosão de todos os homens molecular, isso destruiria todas as realidades como experimento. Acontece que o Dr. Destino descobriu isso e para evitar o fim do seu mundo, ele viaja através do multiverso matando todos os homens moleculares para evitar a catástrofe. Mas os Beyonders perceberam essa movimentação de que alguém estava frustrando seus experimentos, então iniciaram as incursões. No universo 616, o grupo dos Illuminates da Marvel tentava a todo custo evitar o choque com outros universos, mas em um momento, quando eles tiveram que destruir uma outra terra, eles perceberam que com isso eles matam todos os seres desse mundo, então eles se arrependem e param de tentar. Eles ficam sem ter o que fazer, então o Namor junta um grupo de vilões que não se importava em destruir outras terras para evitar o fim do universo 616. Esse grupo foi denominado de Cabala. E na última incursão, a Cabala acaba ficando no universo Ultimate e eles se juntam com o criador, o Reed Richards do universo Ultimate. Aos poucos, os mundos foram sendo destruídos e os únicos que sobraram no final foram o universo 616 e o universo Ultimate. Quando essas duas terras começam a incursão final, é onde começa a história da saga principal de Guerras Secretas. O Reed Richards do universo 616 resolve que de alguma forma eles precisam sobreviver. Ele começa a criar um tipo de arca, uma balsa capaz de viajar pelo multiverso, para juntar as maiores mentes do universo e os seres mais especiais para reconstruir a humanidade em algum lugar. Enquanto isso, no universo Ultimate, o criador tem a mesma ideia junto com a Cabala. Os dois mundos restantes começam a se chocar e os heróis começam uma batalha entre si, desesperados por sobrevivência, com vários heróis da Marvel lutando com a sua contraparte do outro universo. A balsa do Reed Richards, junto de alguns outros personagens do universo 616, começa a voar em direção ao ponto central da incursão,
Mas o problema é que ela sofre uma quebra, o que faz com que a Sue Storm, junto da filha deles, a Valeria Richards, ficasse nesse outro pedaço da nave, enquanto o Reed, com o resto, é teletransportado para longe enquanto os dois universos são destruídos. Enquanto isso, o Dr. Destino, que tinha começado uma busca pelos Beyonders junto do Doutor Estranho e do Homem Molecular, encontra eles e desafia os Beyonders. E por incrível que pareça, o Destino derrota e absorve o poder deles e se torna um ser onipotente. A partir desse momento, a gente é transportado para outro lugar, um universo novo, um lugar totalmente diferente, já que todo o multiverso foi destruído, inclusive a Terra 616 e a Ultimate. Esse novo lugar é chamado de Mundo Bélico e foi criado pelo agora aclamado Imperador Deus Destino. O mundo bélico nada mais é do que uma colcha de retalhos. Vários pedacinhos de todo o multiverso foram colados aqui e transformados num único planeta. Esses pedaços, inclusive, são das terras onde aconteceram várias histórias aclamadas da Marvel, como a Dinastia M, Futuro Imperfeito, Zumbis Marvel e por aí vai. Cada uma dessas terras é chamada de domínio e cada um tem um líder, um barão ou uma baronesa, que responde diretamente ao Deus Destino. O Destino é louvado por praticamente todos, a mão direita dele é a lei, representada pelo Xerife Strange, o Doutor Estranho. E a mão esquerda é a tecnologia, representada pela Fundação Futuro, liderada pela Valéria, que aqui ela seria filha do Destino com a Sue Storm. Se passaram 8 anos desde a criação do mundo bélico e os habitantes não têm memória nenhuma dos mundos que eles viviam antes. Todos acreditam sempre ter vivido ali. Por isso, a Sue acredita ser a esposa do Destino e a Valéria a sua filha. Nesse lugar, a polícia do mundo bélico é a tropa Thor, com Thors de todas as realidades juntos para proteger a ordem desse universo. O Destino transformou o Johnny Storm, o Tocha Humana, no sol desse universo. Ele usou o Coisa como muralha para bloquear as terras mortas e ainda fez o Galactus de babado Franklin, o filho da Sue. Basicamente desmantelando por completo o Quarteto Fantástico. Em uma das torres do castelo do Destino, ele conversa com a Sue, dizendo que, mesmo ele tendo construído um mundo perfeito, ele sente que a única falha é ele mesmo. E nesse momento a gente tem uma revelação que nunca tinha sido feita até esse momento. A revelação do real rosto do Dr. Destino. Mesmo ele sendo um deus agora, ele nunca conseguiu arrumar o seu próprio rosto. Certo dia, a Fundação Futuro encontra uma balsa no fundo de um dos distritos. E de lá sai o Criador junto com a Cabala. Logo depois, o Xerife Strange vai investigar o local quando é revelado que a balsa tinha um outro viajante escondido, o Miles Morales, o Homem-Aranha do universo Ultimate. Durante a conversa do Miles com o Xerife Strange, ele revela que lembra do seu antigo mundo, o que deixa o Strange intrigado e leva ele para um lugar onde ele diz que seria um museu de um mundo anterior. Nesse lugar, ele guarda uma balsa que encontrou 3 anos antes, parecida com aquela que a Cabala surgiu, mas ela nunca foi aberta. Nesse momento, eles abrem a balsa, revelando os sobreviventes do universo 616. Reed Richards, Capitã Marvel, Peter Parker, a Thor, o Pantera Negra, o Ciclope e o Star-Lord. O Doutor Estranho revela que acabou ajudando o Destino a comandar esse universo, porque no fundo, ele salvou todo mundo de uma destruição total, e essa era a única solução. Em outro lugar do mundo bélico, a tropa Thor encontra a Cabala e entram em conflito. Isso dispara um sinal para o Thor que estava ali junto com o Doutor Estranho e os outros, então todos partem para lá e acabam entrando em combate também. Quando essa situação é reportada ao Deus Destino, ele não se importa muito com isso, mas quando ele visualiza o local e vê o Reed Richards ali, vivo, ele faz questão de ir pessoalmente lá. Quando ele aparece, ele ordena que ele seja reconhecido como um deus, mas o Ciclope é o primeiro a enfrentar o Destino, e mesmo o Ciclope estando com o poder da Força Fênix, ele é facilmente morto.
Para evitar que o Destino fizesse mal e matasse mais alguém ali, o Doutor Estranho transporta eles para alguma outra parte do mundo bélico, inclusive com a Kabbalah junto. Isso enfurece o Destino, que, por causa da desobediência, acabou matando o Doutor Estranho. No próximo dia, eles fazem um funeral ao Doutor Estranho, e o Destino esconde como foi que ele morreu, mas a Valéria, que é talvez o ser mais inteligente do universo, promete que vai procurar até encontrar quem foi o responsável. Durante a noite, o Destino resolveu ir para um lugar secreto no seu jardim, aonde ele mantém a fonte dos seus poderes, o Homem Molecular. Ele vai e conta sobre a morte do Doutor Estranho, enquanto o Homem Molecular conta sobre como ele conseguiu esse poder e como eles destruíram os Beyonders. O Destino, além de matar alguns homens moleculares pelo multiverso, também capturou vários, e nesse momento de enfrentar os Beyonders, ele usou o corpo deles como fio condutor, já que eles tinham uma ligação com os Beyonders, por ser cria deles. Então com isso, o Homem Molecular conseguiu roubar dos Beyonders e passar o poder para o Doutor Destino, tornando ele em um deus. 3 semanas se passaram e pela desordem no mundo bélico, pelos acontecimentos com os heróis e pela morte do Doutor Estranho, começaram as rebeliões contra a crença do Deus Destino, liderados por um tal profeta, enquanto o resto dos heróis e vilões foram enviados para todo canto do mundo. Inclusive o Thanos foi enviado para as Terras Mortas, e ele consegue convencer o Coisa de que nada daquilo é real, nada daquilo é o certo, de que ele deveria ajudar na batalha contra o Destino. Em algum lugar dali, o Reed Richards está trabalhando com o Criador em uma forma de derrotar o Destino. Inclusive eles mandam os 2 Homens-Aranha, o Miles Morales e o Peter Parker para procurar a fonte do poder dele. Eles vão e encontram a Valéria, que começou a desconfiar que o Doutor Estranho tivesse sido morto pelo pai. Os 2 Homens-Aranha voltam com a informação que o Homem Molecular realmente é a fonte dos poderes do Destino. O Namor e o Pantera Negra vão até a ilha do Doutor Estranho e buscam nas coisas que ele conseguiu do mundo anterior algo que possa ajudar. E o Pantera encontra nada mais, nada menos que uma manopla do infinito com as joias nela. Começa então uma armada de guerreiros se preparando para atacar o Deus Destino. O Maximus se revela como sendo o tal profeta e lidera um grupo de rebeldes contra a religião na base da mão de ferro do Destino. E o Pantera Negra, com a manopla do infinito, consegue juntar um exército de heróis zumbis das Terras Mortas para atacar também. O Coisa luta contra o Galactus, mas acaba sendo derrotado. Começa uma verdadeira guerra dos heróis sobreviventes e da Kabbalah contra os Barões do Destino. Inclusive a Thor, que estava infiltrada na tropa Thor, conseguiu influenciar o resto deles para que eles se voltassem contra o suposto Deus. O próprio Thanos fica frente a frente com o Destino, mas é facilmente morto. E o Pantera Negra tenta derrotar ele com a manopla, mas nem isso é páreo para o poder do Destino, que não só destrói uma das joias do infinito, como também esmaga a manopla inteira. No castelo, a Valéria, convencida de que o pai não é o Deus que ele diz ser, ela pede que a mãe confie nela e foge dali com a Sue Storm. Mas elas acabam encontrando com o Reed Richards tentando acessar a câmera do Homem Molecular, dizendo que mesmo que o Destino tivesse boas intenções salvando as pessoas das incursões, esse não é o mundo correto como ele deveria ser, e que ele precisa dar um fim nisso e acertar as coisas. Durante toda essa guerra e da batalha do Pantera Negra contra o Destino, dá tempo para que o Reed Richards e o Criador entrem na câmera do Homem Molecular. Rapidamente, quando o Criador percebe que o Homem Molecular é a fonte dos poderes do Destino, ele trai o Reed Richards, alegando de que ele não poderia tolerar as fraquezas que o Reed tinha demonstrado, como por exemplo, a de não querer matar o próprio Destino. Mas o plano do Criador foi frustrado pelo Homem Molecular, que acabou fatiando ele e libertando Reed Richards. Quando o Destino percebe que a luta contra o Pantera Negra era só uma distração, ele parte imediatamente para a câmera
e quando ele entra, ele tenta imediatamente destruir o Reed com um estalar de dedos. Mas ele fica surpreso quando ele percebe que o seu poder não funcionou. O Homem Molecular revela que foi ele quem tirou os poderes do Destino. Ele também não concorda com esse novo mundo onde ele fica preso servindo a um deus infame e que o Destino e o Reed agora são iguais. Começa então um enorme combate entre o Reed Richards e o Dr. Destino, com discussões filosóficas também, quando o Destino questiona, dizendo que o Reed se acha melhor que ele, que se ele tivesse os poderes de um deus, ele acha que ele teria feito melhor. E o Reed diz que sim, que ele sabe que ele teria feito melhor, e que o próprio Destino sabe que isso é verdade. E nesse momento, o Destino concorda com essa afirmação. Com isso, o Homem Molecular resolve então atender o pensamento dos dois e tira por completo os poderes do Destino e dá eles pro Reed Richards. Com isso, destruindo o mundo bélico e restaurando o universo da Marvel. 8 meses depois é visto as alterações que aconteceram nesse novo mundo, como o Miles Morales convivendo junto com o Peter Parker dessa realidade. Ou seja, o mundo foi restaurado, mas com algumas alterações no universo e nos personagens. No final, em algum ponto do universo, a gente vê a Fundação Futuro mapeando o novo multiverso. O Reed Richards usou o poder que o Homem Molecular deu para ele para reconstruir as realidades com a ajuda do seu filho, Franklin Richards, criando universos. A família dele voltou a ter as memórias e agora a Sue e a Valéria voltaram ao normal ao lado do Reed. Ele diz também que agora ele entende e acredita que tudo vive, fazendo referência à primeira fala da saga do Jonathan Hickman, que era tudo morre. No final, na Latvéria, o Dr. Destino volta para o seu castelo nesse mundo e quando ele retira a sua máscara, ele percebe que ele não tem mais as cicatrizes, graças ao Reed Richards. E com isso, ele sorri. E é desse jeito que acaba a história. Guerras Secretas é basicamente um reboot sem ser um reboot, onde a Marvel zera as histórias, acaba com os universos paralelos e começa tudo novo, mas mantém algumas mudanças sofridas nessa saga. Foi tipo uma faxina que acabou com algumas coisinhas e juntou outras tudo num lugar só. Vingadores vs X-Men foi o ponto de mudança para uma nova fase, a nova Marvel. Com Guerras Secretas, a editora fez igual, o que se tornou um ponto de partida para uma nova fase, a totalmente nova Marvel. Os tie-ins, as histórias paralelas da saga principal durante essa fase, foi uma coisa absurda. As maiores e melhores histórias da Marvel voltaram, mostrando um pouquinho de como seria uma continuação ou alguma alteração, já que o mundo bélico permitia isso. Tudo bem que teve algumas histórias ruins nesses tie-ins, mas foi muito legal de rever algumas sagas clássicas pelo menos. A idealização que o Jonathan Hickman fez durante todos esses 3 anos foi algo genial, muito bem feito mesmo. Mas o problema dessa saga é isso, que para você querer pegar todos os detalhes, você tem que conhecer um pouco sobre o que ele estabeleceu nesses 3 anos, que foi o que eu expliquei aqui no começo do vídeo. Não é obrigatório ler tudo ou conhecer sobre tudo que ele fez, mas sem entender esses conceitos mais básicos, você vai ficar meio perdido sobre os acontecimentos nessa saga. O roteiro é muito bem amarrado e muito bem guiado para um final que eu, sinceramente, gostei bastante. Deu uma importância tremenda ao Quarteto Fantástico, os primeiros heróis da Marvel, agora basicamente sendo criadores de mundos. Mostrou muito bem o sentimento do Dr. Destino quando, mesmo sendo elevado a um deus, ele tem medo da figura do seu rival, do Reed Richards. Ele tem inveja da vida e da família que ele construiu e mesmo com tanto poder ele não consegue se autoconsertar, o que mostra como ele pode ser fraco internamente. Mas isso pode ser também considerado uma grande jogada de marketing, deixando o quarteto de lado, já que a Marvel não tem os direitos sobre os personagens no cinema. Então com isso, a equipe fica desaparecida até quando eles resolverem voltar atrás. O Johnny Storm continua vivo aqui, mas participando dos Inumanos, e o Coisa integrou os Guardiões da Galáxia, mas a equipe do Quarteto Fantástico por enquanto não existe mais.
A arte eu achei realmente muito boa, muito bem feita, mas a única coisa que me incomodou um pouquinho em alguns momentos é a colorização das sombras. Parece bastante lápis de cor e eu acho que poderia ter um aspecto um pouquinho mais liso talvez, na minha opinião. A Panini lançou essa fase em 9 revistas e ainda não existe um encadernado dela, mas muito provavelmente eles façam isso num futuro próximo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link do site e o endereço para a loja Attack Comic Shop, onde você pode encontrar quadrinhos e mangás novos ou velhos, coisa que você não acha fácil por aí, você pode encontrar por lá, além de bonecos, camisetas e um monte de outros produtos. Dá uma passada por lá e fala que você viu aqui no canal. E agora eles têm um novo espaço para card games, tá muito legal. Deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.